Olá! Olá, boa noite! Boa noite, amigos do turismo! Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Turismo em Prática. Estamos de volta, né, com as nossas lives semanais, né? A partir de agora a gente vai voltar a ter as nossas lives para ter aquele bate-papo sobre o turismo, né? E sobre aquele turismo que a gente gosta, né? Com o turismo real, que é o turismo na prática. Sejam bem-vindos todos que acompanham aqui a nossa página do Turismo em Prática, os nossos conteúdos. Sejam muito bem-vindos. Se você aqui está nos acompanhando, né, sabe que nós estamos aqui sempre entregando muito conteúdo para vocês, né, de acordo com a vivência, né, com as práticas que realmente acontecem na nossa agência, né, do nosso cotidiano. E hoje nós temos um tema, deixa eu fixar aqui o tema para vocês, que é sobre as novidades. Olá, sejam bem-vindos. As novidades, hoje a gente vai falar sobre as novidades aqui que a gente está no Turismo em Prática, né? A gente está com algumas novidades aí. E como sempre, vamos falar de como quem está realmente entregando, né, conteúdos de quem está vivenciando ali o dia a dia do turismo. Então a gente passa, está passando no turismo, né, altos e baixos, então a gente vai acompanhando aí o mercado e tenta entregar para vocês aquilo que a gente está vivenciando, para quem sabe ajudar vocês, né, ajudar vocês também a entrarem aí, né, no mercado de trabalho. Às vezes vocês estão com algum medo, né, querem começar a sua agência de turismo, estão com medo de começar, ou já tem agência de turismo, mas ainda acha que poderia, né, melhorar os processos, né, poderia realmente fazer um trabalho melhor, né, atender melhor, ter os processos. Então, boa noite, Nelma. Estamos aqui, ó, com uma das nossas mentoras, Nelma Gadi. Boa noite, Keila. Boa noite, Giovana. E hoje a gente vai estar aqui com a Giovana também. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Giovana para a gente começar aqui o nosso assunto, falar aqui de turismo na prática. Gente, enquanto isso, vai convidando aí os seus amigos, vai convidando as pessoas que trabalham com turismo, ou que querem trabalhar, ou que têm uma agência, ou que são guias de turismo, né, que querem começar a trabalhar com turismo, não sabem às vezes por onde começar, né, ou precisam de alguns caminhos, e aqui a gente está aqui para isso, né, para ajudar até mesmo a encurtar os processos, encurtar o caminho e ajudar vocês aí a ter uma agência de sucesso. Boa noite, vem chegando. Vamos compartilhar, gente, porque o conteúdo de hoje pode ser muito importante para vocês, mas também pode ser muito importante para alguém que esteja querendo, né, começar aí no turismo. E eu vou chamar a Giovana para estar aqui com a gente. Deixa eu só colocar aqui, ó, o nosso tema, novidades no Turismo em Prática. Estava com saudade, gente, de estar fazendo aqui, de estar falando com vocês. Olá, boa noite para quem está chegando. Giovana, você quer fazer a solicitação aqui para eu te aceitar? Pera aí. Deixa eu estar vendo aqui. Já te convidei aqui, Giovana. E a Giovana vai estar aqui. Oi, Rosa, tudo bom? Boa noite. E a Giovana vai entrar aqui com a gente. Boa noite, gente. Já vou pedindo desculpa pela roupa, olha, pela blusinha, porque em Maceió está muito calor. Ai, meu Deus, quem dera aqui. E eu estou derretida. Vou até colocar um filtro aqui porque ninguém merece, tá? Mas assim, show de bola. Melhor do que estar em São Paulo, no frio, assim, né? Pra cá.
Pois é, menina, aqui tá um calor assim. Hoje bateu 32 graus aqui na parte de cima. Na parte baixa, possivelmente chegou a uns 35. Muito calor real, assim. Calor Enquanto real. isso, a gente E está eu aqui aqui com menos desafio 7 fora. graus. É, Só então. Por 7 isso que eu falei, em melhor o Teresópolis. calor do que no frio, né, gente? Ó, frio, muito frio por aqui. É o nosso Brasil, Pois né? é. O nosso É isso, Brasil de é isso. verdade. Bom, Bipolar. vou me apresentar rapidinho, Ju, para quem não me conhece, né? Gente, boa noite, primeiramente. Cheguei esbaforida aqui falando do calor, que tá absurdo aqui mesmo, né? Mas quero me apresentar, eu sou Giovana, uma das mentoras aqui do Turismo em Prática. Quem já me conhece sabe como eu sou assim mesmo, vou Toca o falando, pop. atropelando, mas dá tudo certo no final, tá? Eu sou paulista, mas moro em Maceió. Tenho uma agência de viagem já há quase 7 anos também. Comecei assim como vocês, do 0000 e ao longo do tempo a gente foi adquirindo bastante conhecimento, estratégias, e estamos aí até hoje, né? Quero frisar o seguinte, eu não quero falar sobre mim, eu quero falar sobre o projeto. Eu quero frisar que esse projeto, ele se dá através da junção de 4 profissionais que trabalham, que atuam ativamente no turismo, né? E que, vendo a dificuldade de outras pessoas, assim como nós passamos no começo, resolveu se juntar para poder falar, não, peraí, vamos ajudar o pessoal que está começando? Ou o pessoal que já começou, igual a Giovana, esbaforido, assim, e falou, peraí, eu não estou sabendo lidar com isso. Né? Então, a gente se juntou para isso. Eu sou a Giovana, já falei que sou paulista, tenho uma agência, estou aqui, gosto de falar, de me comunicar, então vocês vão ver esse gesticular, né, durante a live. E é assim que funciona por aqui. Hoje estamos só eu e a Ju, mas as meninas também farão lives aqui, vocês saberão das novidades. Isso aí. Eu sei que a gente tem gente nova por aqui, né? Tem bastante gente nova. Tem pessoas antigas que já nos acompanham aqui, que já estão junto com a gente aqui desde o começo, mas também tem gente nova. Então, eu também até esqueci de me apresentar, porque eu já estou aqui achando que eu estou falando aqui com todo mundo de casa, né? É, então, Já a entrei, gente oi, tudo vai estar bem? todo mundo aí de Tudo de casa, casa. né? Então, gente, eu sou a Juliana, sou uma das mentoras aqui do Projeto Turismo em Prática, né? Tenho uma agência de receptivo em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, né? Aqui faz um friozinho e o meu trabalho principal é construção de produto de turismo, né? Eu crio roteiros, faço essa construção com as etapas da construção de um produto turístico e atendo também aqui com receptivo local, com foco no segmento de turismo rural. Então, a gente começou com esse segmento, né? E continuou, focamos nessa segmentação. E é um dos assuntos que a gente vai falar também aqui hoje, né, Giovana? É isso. Eu não falei, né? Eu trabalhava esse período todo, né? Ao longo da minha trajetória, eu trabalhava também com viagens em grupo rodoviárias. Agora estou migrando para o personalizado também, mas ainda continuo com as excursões através de parceiros meus lá em São Paulo. Então a gente está aqui, ó, vai para um lado e vai para o outro e dá tudo certo, porque o turismo é isso. É você abraçar um monte de oportunidades para poder conseguir continuar. É. Não, e hoje a gente vai até falar nisso, né? Porque quando a gente começa, nós temos muitos desafios dentro do turismo, né? A gente enfrenta medos, né? Muitas vezes a gente não sabe por onde começar, a gente não sabe se vai dar certo, a gente não sabe que nicho focar, a gente não sabe, né, se é melhor a gente trabalhar com personalizado, se é melhor a gente trabalhar com viagens rodoviárias, ou se é melhor a gente vender passagens aéreas. Então, eu acredito que essa seja a dúvida da maioria, né? Essas dúvidas da maioria das pessoas, medo dos processos. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir me organizar? Quais são os processos? Né? Então, a gente sabe o que é estar começando com a sua agência. A gente sabe que não é fácil, que é difícil, né? Que a gente tem muitas desafios aí dentro do turismo e que às vezes a gente vai ter que ver vários caminhos para depois a gente escolher o que a gente vai seguir. Ou às vezes a gente já tem que começar focando
numa coisa e persistir ali até dar certo, né, Exato. Giovana? O que que você... Sim, Qual a sua exatamente. experiência aí a respeito disso? Como é que foi com você? Bom, eu até falei hoje na reunião, gente, que foi engraçado. Esses dias eu estava fazendo um balanço sobre, né, a minha trajetória no turismo e eu pensando como eu comecei. Aí eu fui dar uma olhada lá nos stories, que inclusive tem aqui, no Comece Aqui, tem lá um pouquinho da nossa história para vocês conhecerem um pouco mais a fundo. E eu me recordei que eu comecei fazendo um curso de hotelaria e turismo. Então, fiz 15 meses de curso, legal. Ao final desse curso, a professora, né, um pouquinho antes de acabar, ela falou: ó, quem se desempenhar melhor, eu vou levar para minha agência para fazer um estágio. Fiz o curso normalmente, chegou no final, ela falou: Giovana, eu escolhi você. Eu falei: ai, que maravilha. Só que aí eu fiquei desesperada, que foi o que eu falei para vocês hoje. Eu fiquei desesperada, porque ela me escolheu para ir, só que eu sabia que eu não tinha todo o conhecimento, embora eu tenha feito 15 meses de curso, eu não tinha todo o conhecimento para poder atuar propriamente dito numa agência. Eu me achava incapaz. Então aí já começou, né, os medos, começaram os medos. Meu Deus, será que eu vou conseguir? A agência dela, uma agência grande lá na região, ela é muito conhecida, e fiquei com isso na mente. Fui para a agência, trabalhar com o quê? Pacote personalizado. Só que eu me lembrei esses dias, eu não me lembrava que eu já tinha trabalhado com o Forfair. E nessa trajetória toda, fiquei mais quase um ano lá com ela e saí. Quando eu retornei, já voltei com excursões ou viagens em grupo rodoviárias. E aí segui. E vi que era aquilo que eu queria, porque na verdade eu queria organizar. Mas aí é que começou o tormento, né, minha amiga? Porque, sim, é fácil a gente falar, mas quem tá aqui que começou agora, ou que já começou e assim do 000, sabe que o negócio é frenético e é bem complicado, É. né? Ó, Então, assim, Morango Boni, é isso, gente? Se eu falei certo? Falou que ó, iniciei com a minha agência há poucos dias e já estou em pânico. Normal! então, normal, bem-vindo ao clube, Muito normal. tá? A gente ainda fica um pouco em pânico para certas situações, mas vai dar tudo certo. Bem sempre vence, é isso que eu sempre falo, é um mantra que a gente tem que, sabe, falar, ó, vai estar tudo certo, bem sempre vence, vai ficar legal. Porém, é preciso seguir algumas coisas, né, para que você não tenha os erros que a gente vai citar aqui, tá? Antes da gente falar dos erros e eu voltar um pouquinho na minha história, Ju, vou pedir para eles já começarem a compartilhar a live. Porque assim como o nosso amigo aí, ou amiga, que eu não sei se é homem ou mulher, começou agora, tem mais gente que está começando. É isso mesmo, fala o nome para a gente saber. Porque aí tem gente que está começando e tem gente que quer começar, né? Então, quanto mais pessoas a gente atingir, é melhor para que o conteúdo chegue para quem realmente precisa e deseja estar no turismo, principalmente nesse momento que está bombando, galera. Tá bombando. Não sei aí, mas aqui o negócio tá Não, o turismo, ele frenético. voltou, ele realmente, né, voltou com tudo. A gente percebe esse movimento, essa movimentação muito grande do turismo, dos turistas, das excursões, né? A gente, acho que todas as Total. áreas, assim, realmente a gente tem visto hotelaria, né? A gente tem visto a hotelaria aqui em Teresópolis tem ficado assim, sem ser feriado, 70% de ocupação. Feriado 98%, 90% de ocupação. A gente está tendo muita procura agora. Então, assim, de fato, existem oportunidades dentro do turismo. É fato. Demais. Então, assim, é fato que o mercado está cheio de oportunidades, né? E E tá bem aquecido. como a Rosa até estava falando aqui, que é o começo, né? Ela está vivendo esse começo. Então, assim, e a Rosa fez o curso com a gente, né? O Adriana, meu nome é Adriana, galera maravilhinda. Ah, obrigada. Bem-vinda, Fica aqui Adriana! com a gente. Fica aqui. Então, assim, a gente está vendo que existem as oportunidades, né? A Rosa fez o curso com a gente, né? Viu, assim, com certeza, você ter um direcionamento, você ter pessoas que já passaram por esse processo, né, vai ajudar você a pular algumas etapas. Isso é fato. Demais. Né? Então, assim, se eu começasse,
Se eu tivesse na minha agência, né, uma instrução, um curso, um preparatório de pessoas que já viveram aquilo na prática, gente, com certeza eu teria encurtado aí uns 2 anos, uns Ou dois mais, ou né, mais Ju? aí de trabalho de análise, planejamento, tentativa, erro, e vai, não vai, por onde que eu vou. Então, assim, um curso, né, de pessoas que tiveram essa prática, sabem o caminho, passaram por essas dificuldades, nossa, né, a gente não tem nem o que falar como encurta o caminho. E a gente vai passando a nossa experiência, né? A gente está fazendo as lives também para isso, para a gente compartilhar um pouquinho mais pessoalmente aqui com vocês, né? Trocar assim pessoalmente. Mas assim, a gente tem informações até dentro do curso que você não vai ter num curso, por exemplo, de guia, de agente, né? A gente tem coisas que é como o nome já diz, né? O nosso nome diz muito sobre o projeto, né? Na prática, ó, Elvira chegou aqui. Boa noite, Elvira. Mais uma das mentoras. Agora Vamos fechou, né? entrar. As 4 estão por aqui. E eu queria falar o seguinte: a Rosa pediu licença, que ela precisou sair. Mas eu quero ressaltar a importância de ficar até o final dessa live, tá, gente? Por quê? Ficando até o final dessa live, além de você saber as novidades que vão rolar por aqui, no projeto em si, vocês saberão também as informações sobre as lives, que nós teremos lives toda semana, a pedidos. E também, depois, vocês terão liberado para vocês um e-book que ficará lá no link da bio. Gratuito, tá? Então, assim, continuem aqui. Já começa a compartilhar aí. E eu quero saber o seguinte: vocês estão curtindo a live? Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aqui pra gente nos comentários pra gente saber como é que tá sendo aí para vocês. E já começa a compartilhar aí também, tá? Isso aí, se você tá. Quer continuar, Ju? Se você tem também, né, pessoal que está assistindo aqui, a gente já tiver alguma pergunta, alguma situação que quiser já compartilhar, né? Daqui a pouquinho a gente já vai selecionando as perguntas aqui para a gente poder estar compartilhando com vocês, né? Respondendo também, tá tentando aí ver quais são as principais, né? Esses principais medos, né? Essas principais demandas que vocês estão aí. Exatamente. E aí, pegando o gancho da Ju, que ela falou que é muito importante a gente ter um mentor ou um curso que realmente nos direcione, e que o nosso curso faz isso, né? Porque a nossa proposta é, gente, errei com o meu cliente, não deu certo isso. É passar para vocês essa informação. A gente tem esse compromisso com nós mesmas, primeiro, e depois com vocês, de fazer isso. E se a gente tivesse isso quando nós começamos, a gente não teria cometido erros que são o que a gente vai falar agora, sobre os erros que a gente comete quando a gente começa com a agência. Olha aqui o que chegou aqui para mim. Uma aguinha da canequinha do Turismo em Prática. Peraí, Olha só, gente. Linda de bonita. Olha só, maravilhosa. Pois então, vamos falar sobre os erros, Ju? Porque assim, o pessoal tem que saber o que eles não podem errar na agência. Eles precisam saber o que a gente já errou, já sabe que não dá certo fazer, e que a gente sabe que eles também não podem errar nesse sentido. Então, Adriana, pega aí a caneta, pega aí o seu bloquinho de nota ou o celular. O celular não, que eu acho que você está assistindo pelo celular. Mas pega um papel aí para anotar, porque se você começou agora, é agora que você vai começar a aprender na prática o que rola no turismo. Principalmente na parte de excursões ou viagens em grupo rodoviário, tá? Então, bora começar aí. Mas antes, peguem aí a caneta. Tá gravando a tela, não tem problema também, porque não vai ficar salva essa live. Então, fiquem até o final, tá bom? Importante ressaltar, porque eu já tinha esquecido de falar também, né, Ju? Que não vai ficar salva essa live, tá bom? A princípio, e quem assistiu a live vai depois poder ganhar um presente aqui lá no na nossa bio. Vai lá na bio quando acabar a live que vocês vão ganhar, né? Um presente aqui. Vai ter uma recompensa, porque a gente gosta de recompensar vocês. Então, fiquem até o final, vamos começar falando, Ju, saber sobre os
os principais erros que o pessoal tem, que a gente já teve também. E eu queria começar falando sobre o nicho. Porque o nicho é algo maravilhoso. É aquela coisa que, assim, a gente começa falando assim, eu vou atender o Brasil inteiro. Eu vou Porque não quer perder atender quem tiver oportunidade dinheiro. nenhuma, né? Exatamente. Qualquer pessoa que vier, eu vou dar um jeito de atender. É. Você E acha aí que já se vem a você não listar, advertência. você vai perder a oportunidade. Exatamente. E aí eu já vou falar sobre o meu caso. Eu gosto de exemplificar. Eu comecei perdidíssima. Eu falei, eu quero atender todo mundo. E eu comecei a traçar as rotas, fazer os roteiros para todos os lugares do Brasil que você possa imaginar. Então eu peguei e fiz para Campos do Jordão, que foi a primeira, foi por causa dela que eu comecei. Daqui a pouco eu já estava lá em Arraial do Cabo. Aí eu fiz para o Termas de Olímpia. Aí eu fiz para Minas Gerais. E aí quando eu vi, a minha agenda estava cheia de viagem. Só que eu não conseguia lotar um ônibus. Por quê? Porque simplesmente eu queria atender quem era solteiro e viajava sozinho, quem ia com a família, quem gostava de praia, quem gostava de, sabe, de campo. E aí eu não conseguia lotar o ônibus, porque eu não focava na minha comunicação com a pessoa certa, com a pessoa que eu queria atender. Então, galera, é o seguinte: o nicho é algo que vocês precisam imediatamente ter. Eu não sei aí, Ju. Você já sabia, você começou, você já sabia o que você queria? Eu já sei para quem que eu quero falar, com quem Não. eu quero trabalhar. Quando eu comecei aqui em Teresópolis, também foi assim. Eu achava muito que quem ia gostar, né? Porque como a gente aqui está dentro da natureza, tem a questão do ecoturismo, né? Tem essa questão toda do turismo, né? De natureza e tal. Eu achei que eu ia focar, que eu ia trabalhar com esse nicho de ecoturismo, de jovem e tudo mais. E aí, na verdade, eu comecei a descobrir que existia um segmento aqui na cidade que ninguém estava explorando, que não existia produto sobre ele. E fui entrando, e fui me encantando, e fui conhecendo, né? E fui entrando nos caminhos lá e descobri o turismo rural, coisa que nunca tinha passado na minha cabeça. Eu imaginei começar com ecoturismo para jovens e terminei, e na verdade nem terminei, comecei, nem cheguei a começar com ecoturismo. Eu comecei já no turismo rural, sem saber quem era o meu público. Eu não sabia, eu não tinha ideia quem ia gostar. Eu achava que era o pessoal alternativo, zen, né? Achava que quem Paz e paz e amor. amor, né? Achava que quem ia curtir era aquele pessoal que o mesmo público do ecoturismo. Eu falei, pô, quem gosta de ecoturismo vai gostar de turismo rural. Então, e aí, na verdade, eu comecei a divulgar para o público jovem. Mas quando as pessoas começaram a vir, era tudo acima de 50 anos, 45, 50. E aí eu falei, ué, gente, como assim? Oi? É O esse que está público, né? acontecendo? Eu não estou entendendo. Eu continuava tentando trazer os jovens, né? As famílias com criança, e não é. E assim, não. Até tive no começo muitas famílias, porque eu estava focando nisso, jovem, família, gente, quase para todo mundo, né? Mas aí, de repente, ficou muito claro dentro dos grupos que eu comecei a fazer, das pessoas que eu comecei a receber, que era o nicho, que o meu nicho era de turismo rural para terceira idade, né? Melhor idade, 50 a mais. Então, eu falei, nossa, que interessante, porque eu mesma, eu vivi muito a questão do turismo rural como pessoa, né? Gostava muito, mas nem sabia de fato como era esse nicho dentro do turismo, né? Como que eu vou trabalhar o turismo rural? As pessoas vão querer ir para a roça, né? Eu amo, eu de coração, eu amo esse clima, eu amo as experiências, eu amo estar na roça, comer, fogão a lenha, ficar sem fazer nada, assim, sem fazer nada entre aspas, né? E aí eu Sim. comecei a ver que eu falei assim, nossa, eu vou me colocar então no lugar desse turista. Vou começar a ver o que que ele
Por que que ele viria para cá? Ele viria aqui só para ver roça? Ele viria aqui só para ver Olha aí, ó. A Juliana já tá dando um insight de como você achar o seu nicho. Olha aí, escuta. de como achar. E aí eu comecei a pensar como se eu fosse um turista. E eu comecei a falar, ué, se eu fosse para a roça, se eu fosse para uma área rural, o que que eu ia querer fazer? Será que eu ia querer só olhar, contemplar? Nossa, que linda essas hortas, né? Porque é lindo, mas será que eu ia querer fazer isso, né? Então eu comecei a pensar como se eu fosse turista, falar, não, eu ia querer fazer alguma coisa, eu ia querer ter uma experiência, tipo, conhecer o agricultor, colher, fazer a comida junto com o agricultor, botar a mão ali na massa. E eu ia querer fazer mais. E foi aí que eu comecei a pensar, junto com o turismo rural, já trazer o turismo de experiência. Então eu entendi que assim, que o turismo de experiência, junto com o nicho que eu tinha, né, o segmento que eu tinha escolhido, ele era essencial. As pessoas iam querer viver uma experiência. E aí eu defini junto, né, o nicho, o segmento, né, e comecei a E o entrar aí público-alvo. por dentro aí dessa, desvendando exatamente. A princípio a gente não tinha um produto, né? Eu não tinha um produto ainda. Eu comecei a testar. Vou trazer uma chefe de cozinha, trouxe uma chefe de cozinha do Rio de Janeiro, do Slow Food, para fazer uma experiência de colher e fazer uma oficina junto com as pessoas de cozinhar. Então as pessoas iam na horta, colhiam e cozinhava junto com ela. E isso foi assim, fez muito sucesso, né? Só que ela não podia vir sempre. Ela não podia estar aqui sempre comigo, né? Exatamente. Mas assim, o seu caso, Ju, em específico, ele foi se moldando ao longo que você foi testando Sim, o que você queria fazer porque você ama. Isso também, gente, é muito importante. sim, A gente precisa saber em qual segmento a gente gosta de trabalhar. Você se identifica com o quê? Você ama o quê? Porque você até pode trabalhar em outros segmentos, né? Só que se você tem propriedade e ama aquilo que você escolheu para trabalhar, a coisa flui muito natural, que foi o que aconteceu com a Ju. sim. Diferente de mim. Porque eu queria levar o povo para viajar, não importava quem fosse. Falei, gente, o povo merece viajar, o pessoal trabalha todo dia, entendeu? Eles têm que viajar, meus amigos têm que viajar comigo, meus conhecidos, os familiares deles. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer viagens que iam pessoas solteiras, jovens, tipo, muito jovem, e também o pessoal que era de mais idade que ia com a família. Mas eu percebi, em uma determinada excursão, uma determinada viagem, de que eu estava fazendo tudo errado. Por quê? O pessoal que era solteiro e bem jovem, que foram nessa viagem em específico, eles acabaram com a viagem do restante do pessoal, que era a família. Foi aí que eu falei, não, peraí. Será que eu só quero ganhar dinheiro ou eu quero trazer uma experiência boa para o meu cliente, para fidelizar esse cliente, para que ele indique e para que ele volte a viajar? Só que eu entrei em colapso, porque eu não queria perder aqueles jovenzinhos que também pagavam para viajar, entendeu? Mas esse foi um erro muito grande, não ter o nicho. Porque eu fiquei quase 2 anos batendo cabeça em viagem, porque eu não conseguia vender tudo, porque eu não conseguia falar com as pessoas que eu realmente precisava falar. Que, na verdade, que depois foi se moldando, né, ao longo dessa trajetória toda doida de 2 anos, quando bateu uns 2 anos e uns 2 meses, não, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. E eu comecei a estudar o pessoal que já estava viajando comigo. E vi que era família. 90% era família. Sim. E aí eu comecei a moldar as viagens todas para a família. Porque eu não gostava de muita bagunça na viagem. Então eu já me sentia assim, eu falava, cara, eu tenho que fazer uma viagem familiar. Porque eu não gosto de ficar chamando atenção, eu não gosto de muito reboliço. Eu acho que as pessoas entram no ônibus à noite de viagem, elas querem ter aquele momento de entusiasmo no começo, mas depois elas querem ficar tranquilas. Então, isso é a Giovana pensando. Como eu, como cliente, gostaria de viajar? Exatamente.
Aí foi quando eu falei, ah, entendi. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você se colocar, você vai estar ali, né? Você vai estar ali fazendo aquilo. Então tem que ser realmente algo, ainda mais se você for no começo, principalmente, quando você é urgência, né? Você faz o roteiro, você vai na viagem, Você faz tudo. você faz tudo, você divulga, você Você faz tudo. vende, você faz tudo. Então você tem que pensar em alguma coisa que realmente você vá se identificar, que vai ser também uma coisa que vai ser mais fácil, né? Nunca é 100% fácil, mas vai ser mais fácil para você, porque você vai se identificar com o próprio público que vai estar indo na viagem. Então eu acho que é até mais fácil de Exatamente. vender, é mais fácil de você comunicar, né? É mais fácil de você se relacionar. Então, isso daí eu acho que é essencial. Deixa eu ver aqui com o pessoal. A Adriana colocou aqui, ó. Giovana, eu sou você ontem. Então, Adriana, anota todas essas dicas aí, porque eu já passei por isso, viu? Vou te dizer que eu quebrei muito a cabeça, eu deixei de ganhar dinheiro. Isso, ó, não ter o nicho e o público-alvo, gente, é algo tão sério que afeta no seu financeiro, no seu pessoal, porque se você não ganha dinheiro, você fica estressado, não consegue pagar conta, você trabalha para ganhar dinheiro, o que é ruim também, porque você fica correndo atrás daquilo e você quer fazer tudo, você lança uma, lança outra, mas espera aí, você vai focar em uma coisa para dar certo ou você vai fazer várias coisas para não dar certo, né? Isso. Então, eu já estive aí, por isso que a gente se juntou para falar com vocês. Porque esse erro é algo que envolve e atrapalha na estrutura no geral da sua agência e da sua vida como agente, Sim. tá? Não, Então, assim, pode falar, Ju. não pode terminar. Pode falar. Pode É falar. porque se você, que a gente está falando no começo, se você faz esse planejamento prévio, é aquilo que a gente estava falando, você pula até essa etapa de frustração, né? A Patrícia estava falando aqui que ela estava muito focada, né, com concentração e acabou dando uma pausa, ficou frustrada, né? E agora ela está mais tranquila para voltar. Deu uma subida. Então, assim, às vezes você tem que parar mesmo, porque quando você está, né, você não sabe para onde você vai, você está ali querendo fazer uma coisa, não está dando certo, e você é melhor parar, rever tudo que Sim, você está fazendo, definir alguns processos, e aí entra aquilo que a gente está falando, né? O que é importante aí? O nicho, você definir o seu nicho, você definir como você quer trabalhar, com quem você quer trabalhar, para quem, né? E aí, Giovana, eu já vou falar até de um outro tema, que a gente pode também falar. falou, que é a questão da organização, né? Então, já entra a parte assim, Ai, né? A gente começar fazendo sem essa parte de planejamento, de organização, de estruturar, que é até um dos temas que a gente tem no curso, que é estruture sua agência. Às vezes você se frustra, porque a gente é muito assim, né? Nós quatro somos muito de fazer. Então, eu acredito que nós quatro sim. tenhamos muito essa coisa de, pensei numa ideia, vou fazer. E às vezes a gente tem que Penso logo existo. retroceder, né? É isso. Dar aquela Então, pausa. e aí o que acontece? Quando a gente começa fazendo, Ju, a gente não tem tempo de planejar Exatamente. nada. A gente não sabe se tem que. Olha, Juliana, o tanto de gente que me chama no direct falando assim: eu preciso ter contrato? Eu preciso fazer lista de cliente, de passageiro? Giovana, eu preciso tirar algum documento para fazer viagem? Essas são as pessoas que E já simplesmente estão começaram. fazendo. Já estão fazendo, porque geralmente quando entra em contato é porque já estão fazendo. Uhum. Sem saber o que tem que fazer, quais são as burocracias, como que você anda direitinho ali para você não ser banido do mundo do turismo, entendeu? Porque isso existe, gente. Vocês acham que não? Porque há alguns estados que eles são mais assim afrouxados, né? As normas, as leis são meio afrouxadas, mas assim, tem lugares, por exemplo, o Rio de Janeiro, que o pessoal segura a rédea legal. Eu já vi agentes de viagem voltarem com a excursão por não fazerem agendamento em cidade, por não pagarem a taxa, por quererem deixar o ônibus simplesmente lá na estrada antes de chegar na cidade para poder não pagar a E depois taxa. da pandemia aumentou ainda mais essa questão.
Então, As pessoas estão sendo exatamente. Em São barradas Paulo, talvez. mesmo. Então, em São Paulo, talvez eles deixem passar um pouco mais. Não tem tanto essa organização. Mas no Rio, eu percebi, conversando com vocês e pelas coisas que eu vejo, que, cara, eles são muito rédea curta mesmo. Então, por que eu vou Uhum, tem começar que ficar errado se eu posso assim. começar certo? Né? Eu vou começar fazendo? Não, eu vou começar estruturando. E como que eu estruturo? Ah, então, como que eu vou fazer para estruturar, Giovana? Você está falando aqui para me estruturar, mas e aí? Como que eu vou fazer? Quem que vai me ensinar? É, Eu sei, eu já passei por isso. é. A pessoa não tem Eu já como passei por saber, isso. né? Sozinha, ela vai ter que ver Sabe o por que não caminho que tem alguém como? já Porque percorreu. assim, e as informações que tem na internet, gente, elas são muito rasas, tá? Então, Uhum. assim, pode procurar. Vai ter um artigo lá, um artigo cá, um artigo ali. Vocês vão achar alguma informação. E às vezes Mas aonde confundem você até. busca, exatamente. E isso vocês também precisam se atentar na hora que vocês estiverem estruturando. Qual é a fonte de busca que você está fazendo? Aonde que você está procurando? Então, assim, aqui a gente ficaria uma live de 24 horas falando sobre estruturação, sobre organização e tudo mais. Só que nós não temos. Então, se tem uma coisa que eu preciso falar para vocês com relação à estruturação é: você precisa estudar. Ah, eu tenho que fazer faculdade de turismo? Se você desejar, pode. Mas eu também já te adianto que na faculdade de turismo é algo muito abrangente que você não vai saber operar quando você sair. Não. Você E vai não ter o aprende conhecimento sobre sobre operação. turismo, exatamente, mas sobre operação da sua agência, você não terá essa habilidade, porque não, eles não passam, tá? Nós temos Tem aqui muito algumas pessoas envolvimento. que a gente conhece, É, inclusive, né, que já estão contando o curso, que logo, logo vocês vão saber também, que logo, logo a gente abre vaga, que a pessoa fez 5 anos de faculdade e não tem habilidade para trabalhar com agência por não saber mesmo, porque na faculdade não passa, gente. É muita gente, não tem como levar todo mundo para uma agência para ensinar como faz, tá? Então é algo bem geralzão. nem todo mundo tem Pode a fazer? oportunidade Óbvio, se de você fazer um quiser. estágio com uma agência, com alguém que realmente está ali no mercado, né? O que a gente vê muito no Exato. turismo, no geral do turismo, de quem faz faculdade de turismo, é que eles ficam muito presos a pesquisas, a teoria, a A ideias de quando o turismo projetos que começou, como poderiam foi acontecer. gerado. Entendeu? Então, assim, a gente vê que se você quer trabalhar de fato com uma agência, já entrar trabalhando na prática com os processos, né, de organização de uma agência na prática, então, assim, é muito mais rápido, muito mais fácil. Né? Você pode até fazer um curso de turismo também, que isso sempre soma, né? Uma faculdade é algo que Sim, sempre soma. Quem é guia vai ter que fazer o curso de guia. Mas aqui no turismo em sim. prática, a gente encurta os caminhos por uma questão de realidade. Como que vai ser, como é que está o mercado? Como que eu vou trabalhar e encarar o mercado de frente ali, ó, minha realidade. Então, é o que a Nelma está E tem falando. outra coisa, Faculdade de né, turismo Ju? não O credencia. mercado está tão aquecido agora que o mercado não vai te esperar se formar e começar a ter habilidade para você trabalhar as coisas no turismo. Elas não caminham, elas correm. Tudo muda Um muito dia tá rápido. assim, não, tipo, hoje pode sem máscara, amanhã não pode mais. Hoje pode entrar com RG tal, amanhã tem que tirar um passaporte. Então, gente, é algo que assim, ó, vamos fazer. E é tudo em prática, porque senão vocês não conseguem tirar do papel, tá? Exatamente. Isso a gente bate muito na tecla e às vezes parece até repetitivo, né, Ju? Só que, na verdade, é para que vocês entendam a real importância de você ter um passo a passo. Uhum. É importante. É. Um tutorial é aquela coisa assim, gente, agora eu sei como que eu tenho que fazer. Sim. E a gente aqui, né, Giovana, a gente tem pessoas, nós somos 4 mentores e cada uma tem uma área de atuação. O bacana é que, tipo assim, eu sou o receptivo, né? Então, assim, se você
para quem quer montar uma agência de receptivo, para quem está num destino turístico, quem quer montar um produto, a gente tem esse conteúdo. Ah, não, eu quero fazer excursões. Tem a Giovana, tem a Elvira. Não, eu quero estruturar. A Giovana fala muito, né? O conteúdo de estruturação. A Nelma é uma guia que tem uma bagagem de uma experiência de mais de 10 anos como guia de turismo. Então, além do curso de guia, você vai ter essas dicas de uma pessoa que está na estrada, né? O que ela já passou? O que ela vê? Qual é a relação que ela tem com as agências? Como que é essa relação guia-agência? Né? Então, isso tudo, com certeza você vai ouvir muito, você vai entender um pouquinho mais de realmente como as coisas acontecem mesmo naquele dia a dia, que não é o mundo, né, que a gente acredita do turismo, que as pessoas, né, fazem tudo corretamente, tudo flui de uma forma muito tranquila. E não é, existem diversos desafios e você precisa saber como lidar com cada situação. Né? Exato. E aí a gente fala da questão dos processos. Né? Eu acho que a gente até já falou um pouquinho aqui, mas é um dos tópicos que a gente, né, queria trazer para vocês sobre os processos que você vai ter que passar. Né? Não adianta, assim, você querer pular etapas, né, Giovana? Não. Aí eu amo falar sobre isso, né? Porque assim, gente, espera só um pouquinho, que o negócio aqui hoje tá frenético com essa cachorrinha. É o seguinte, gente, deixa eu só vou dar uma arrematada rapidinho, Ju, no nicho. Eu quero que vocês anotem o seguinte: o nicho é importante por quê? Porque você vai saber com quem falar. Você vai saber que é uma pessoa acima de 30 a 50 anos, que ela trabalha, ela é salariada, ela viaja um dia uma vez por ano ou uma vez por semana com a família. Então, você vai saber falar com a pessoa. É importantíssimo. Sobre a organização, não precisa nem falar. Um agente de viagens precisa ter organização. Eu falo porque eu fui desorganizada quando eu comecei. Então, eu posso falar porque eu simplesmente anotava as coisas no caderninho, eu pegava o dinheiro que entrando, ia gastando, ia entrando, ia gastando, ia entrando, entendeu? Eu não sabia quanto que eu tinha de lucro, eu não sabia quem que ia para uma viagem para outra, porque às vezes eu anotava no caderno na mesma folha e eu não colocava lá, não discriminava. Então, assim, de cadastros que eu tenho dos meus clientes, eu sei que eu já atendi mais de 8.700. Mas desses 8.700, eu devo ter o cadastro de uns 5.000 só. Por quê? Porque eu não tinha organização. Eu não tinha nada registrado. Eu não tinha contrato de viagem. Então, eu passei perrengue por causa de contrato, de não ter contrato. Eu passei perrengue por não ter recibo de pagamento. Porque às vezes a pessoa ia na minha casa pagar para mim. E aí, você não deu recibo? A pessoa falou que pagou, você não sabe se ela pagou ou se não pagou, porque você não fez nenhum recibo. Como é que você vai saber se você não anotou nada? Como é que você vai cobrar? Então, assim, são coisas que a gente acha que é boba, mas acontece todos os dias. Sim. Já chegou um senhor aqui, desesperado, falando aqui para mim, foi aqui no Turismo em Prática, no direct. Giovana, eu não sei aonde vai o meu lucro. Eu não sei quanto eu ganho. Eu não sei, eu estou pagando para trabalhar. Eu falei, primeira coisa que você vai ter que fazer. Organizar o que você está fazendo. Quanto você cobra essa viagem? Ah, eu sou de São Paulo, eu cobro 150 para ir para Arraial do Cabo. Eu falei, meu amigo, como é que você está conseguindo? Porque a minha viagem saindo de São Paulo, eu cobrava R$350. Então, assim, às vezes a pessoa esquece dos detalhes que faz parte da organização e ela se frustra com o turismo, que é o que a gente vê muitas pessoas fazendo posts, fazendo reels, falando, ai, não trabalho com turismo, porque turismo não dá dinheiro, turismo não isso, não aquilo outro. Minha amiga, meu amigo, você precisa começar correto. Se você não tem organização, você não sabe nem de onde você veio, nem para onde você vai. Exatamente. Tá? Então, arrematei essa parte aqui, agora a gente vai entrar nos processos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, não é hoje, não. Não é hoje, não, né? Que essa cachorrinha.
Ela quer participar. Aí pode falar dos processos, Ju. Você começou a falar, você quer que eu fale aquele exemplo que eu falei na reunião hoje? Uhum. Eu falei hoje para eles na reunião que as pessoas elas querem começar já fazendo personalizado. E não tem problema, gente, não tem problema. Desde que você saiba qual é a base. Aí eu dei um exemplo que eu acho muito prático para entender. Uma pessoa começa uma casa pela decoração, se ela não tem as paredes, não tem o chão, não tem móveis, ela não tem como começar da decoração se ela não tem a base. Exatamente. Então, mãe, eu tô fazendo live, gata. Gente, aqui é uma loucura, gente. Não liga não, que a gente tá em Maceió, tá calor, é um bando de gente falando na rua e tá tudo bem. Mas voltando. Se a gente não tem a base, a gente não tem como fazer a decoração. Mãe, ô misericórdia. Gente, desculpa, viu? Mas é isso aí. Eu vejo assim, eu vejo isso muito prático porque as pessoas acham que é simplesmente chegar, eu vou vender personalizado. Peraí, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você sabe qual é o alfabeto fonético do turismo? Para você fazer uma reserva entrando em contato lá na companhia aérea? Ou na operadora? Posso dar Você sabe quais são? Só... Pode falar, Ju. Gente, isso que a Giovana falou vai ser assunto para outra live, tá? Sobre o vocabulário do turismo vai ser assunto para uma outra live, não é nessa. Mas, assim, a forma com que o agente de viagens entra em contato, eu sou receptivo, então o meu público é B2B, né? Eu falo com outras agências. A forma como a agência fala comigo, como o guia, que às vezes é guia agência, fala comigo e me pede a informação, dependendo do tipo da maneira como ele fala comigo, e com certeza isso, como ele fala com o hotel, como ele fala com o restaurante, como ele fala com o destino, de cara eu já sei. Tá começando. Não tem experiência. Não tem firmeza. Ah, esse daí é experiente. Esse aí. Ou então, tipo, tá começando, mas está no caminho certo. Bacana. Então, assim, a gente é diferente. A gente já entende quando a pessoa entra em contato com você. É muito importante, porque isso dá uma credibilidade até mesmo no serviço que você está contratando. No caso de hotel, né? Na hora de você fazer a reserva, isso faz toda a diferença. Desculpa, mas depois a gente volta. Em outra live a gente Mas é isso mesmo. Isso fecha portas, tá? Sendo bem clara assim com vocês, que eu gosto de ser bem chicotada no lombo, né? Eu gosto de falar mesmo. Porque isso é verdade, gente. Já aconteceu comigo. Eu sabia o alfabeto, eu sabia como falar, mas eu tinha vergonha. Eu falava, vai, será que o pessoal não vai achar que eu sou doida falando essas coisas? E eu comecei a tentar fazer parceria com hospedagem e eu não conseguia, porque eu não estava falando a língua do turismo. E isso é um processo, que é um processo de aprendizagem. Que é você saber a base. Peraí, mas como que eu vou entrar em contato? Como que eu vou me apresentar num e-mail para uma hospedagem ou um parceiro? Tá? Parece bobo. Volto a repetir, mas não é. Faz parte do processo. Você tem que ter a base para você conseguir subir os degraus que você vai querer subir. Você não começa atendendo o pessoal no consultório se você não fizer medicina, não fizer especialização. Isso aí não existe. Exatamente. Entendeu? Não existe. E eu falo com propriedade de causa porque eu comecei, eu tinha curso, mas eu não me especializei antes de começar. Eu tinha o curso, mas eu não era especialista no que eu comecei a fazer. E eu quebrei a minha cara por 2 anos. Só que o cliente de hoje, ele não espera mais. Não é igual antigamente, antes da pandemia. O cliente agora, ele te chama. Se você não atende com firmeza, se você não tem processos na sua agência, se você não sabe o que você está fazendo, ele beijo e tchau. Vou para a próxima. Então, o processo é algo que também não é necessário a gente explanar muito por conta disso. Mas é bom desenhar para vocês, porque às vezes a gente fica perdido, né? E aí, quem está de fora da situação consegue enxergar algo que é bom falar para vocês. E por isso que a gente está aqui, tá? Não tem como a gente explanar muito em live, porque é algo que tem que ser tratado no passo a passo, no dia a dia. Já está quase indo pro... Já para os finalmente, né, Ju? Eu sei. Vamos dar uma corridinha aqui. Vamos para o próximo erro, que só falta mais um, né?
Que Qual é que é o outro, Ju? a parte da divulgação, né, gente? Não fazer divulgação. Tão importante Ah, quanto você gente. montar tudo bonitinho, estruturar, planejar, fazer o processo, né? Definir o nicho, você fez tudo, beleza, criei o produto. E aí, você precisa, isso eu já vivi, né? E sei que é um processo que até eu como agência, né? Eu tô falando, a Giovana é bacana que a Giovana fala como a agência que vende para o público final, né? Estou Sim. falando como a agência que vende para outra agência. Então, assim, no meu caso, como é importante a gente percebe, assim, né, que quando você não divulga o seu produto, você vai alcançar um tanto de pessoas, divulgando de forma básica, né? Mas se você realmente define como vai ser essa divulgação, uma divulgação assertiva, uma divulgação nos lugares certos, nas redes sociais, não só nas redes sociais, porque também tem aquele que acha que vou postar aqui no Instagram, no meu Facebook e vai chover, gente. Não vai, gente. Não vai. Isso não vai acontecer. Você precisa acertar a divulgação aonde está o seu público. Eu vendo para o público final. Agora, a minha agência, vocês vão até perceber, eu estou passando por uma transição. Quer dizer, que eu não vendia para o público final. Estou começando a vender. Então, o meu público, eu tenho Instagram, eu divulgo no Instagram, mas eu não vendia pelo Instagram. O meu público não está lá. Então, eu sei onde ele está porque eu descobri trabalhando, vivenciando o turismo. Então, se você tem um público, dependendo do seu público, ele não está no Instagram, talvez ele esteja no Facebook, talvez ele esteja lá direto. Se é para jovens, esteja lá na academia da sua cidade e você vai ter que achar o local, a forma correta de se comunicar e de vender, né? De divulgar, né? Exatamente. A Nelma tá falando pra gente fazer a foto para que, se caso cair a live, a gente já tenha uma fotinha garantida aqui. Então, eu vou pegar minha caneca de sempre Eu tô tentando e vou fazer a foto. tirar o coisa aqui. Faz um printzinho aí, Nelma, pra gente. É isso. Mas, Ju, eu queria falar rapidinho sobre a divulgação, mas é rápido mesmo. Eu sei que já nosso tempo já esgotou, na verdade, né? Para que serve a divulgação? Porque ninguém é obrigado a saber o que você vende. Primeira coisa. Comigo, eu falo, eu sou muito direta ao ponto de ser chicote nas costas mesmo. Ninguém é obrigado a saber o que você vende. Às vezes a sua família não sabe o que você vende. Às vezes os seus amigos não sabem exatamente o que você faz. Porque você não divulga. Porque você tem vergonha de parecer um blogueiro, uma blogueira, e você fala, não, só vou postar uma fotinho ali. Não, gente, não é questão de postar uma foto ou duas ou um vídeo. É você saber o que você está fazendo ali. Qual é o seu propósito ali? Tudo que a gente faz na internet e até na nossa vida pessoal, a gente tem que ser intencional. Não, eu vou postar no Instagram porque eu quero alcançar o pessoal que está no Instagram. Mas ainda tem muita gente que não está no Instagram. Uhum. Tem muita gente que está no Facebook, que está só no TikTok, está só no Twitter. Então você precisa entender, e isso você só vai conseguir depois que você passar por todos esses erros, que você não vai errar, porque você anotou tudo o que a gente falou, para que você faça a sua divulgação. Eu não vou falar com a Juliana sobre uma viagem que ela não gosta de fazer. Vamos supor que ela não gosta de pisar na areia, como a Elvira já deu até esse exemplo, porque ela, né, teve um caso lá. Eu tenho agonia de pisar na areia da praia, eu não vou. Aí eu vou lá, oi, Gil, tudo bem? Eu tenho um pacote aqui de praia, menina, você vai amar. Aí a Juliana, ixi, essa menina não sabe nem do que eu gosto, já viajei 3 vezes com ela tá me oferecendo praia. Você tá entendendo? Então, assim, você começa a entender o propósito primeiro, para depois você jogar lá as fotos do seu lugar, o que você vai fazer lá, o que vai ter lá. E outra coisa para terminar com a divulgação, tá? Nunca postem fotos de lugares que vocês não vão fazer viagem. Eu vejo alguns Instagrams que dá vontade de entrar em contato e falar, minha amiga, meu amigo, tu tá fazendo viagem para esse destino, porque se tu estiver fazendo, eu vou com você. Entendeu?
A pessoa faz viagem rodoviária e está postando Cancún, Maldivas. Tá, mas você sabe fazer o processo do aéreo? Exato. Porque o cliente vai ver lá, o cliente vai falar, putz, ela faz Maldivas, Quero. eu quero. E aí, É, o que você vai fazer? exatamente. Vai falar um não para o seu cliente? Ah, não, isso eu não vendo. Pô, mas por que você colocou na sua página? Então, se atente para esses detalhes, gente. São coisas que parecem pequenas, mas não são. Ah, eu amo esse lugar. Tá, posta no seu pessoal, porque você não vai trabalhar nesse lugar. Você não vai para esse destino. Então, o seu cliente não precisa saber a sua preferência. Ele precisa saber o que você vai oferecer para ele. Uhum. Claro e limpo como a água do mar de Maceió, que é cristalina, tá? Só para vocês entenderem. Então, gente, é isso. A nossa live hoje foi para falar com vocês sobre os erros que vocês não podem cometer. E nós somos responsáveis por passar esses primeiros passos para vocês. Ah, mas vocês não passaram a fundo. Não tem como. Mas a gente vai abrir agora. Está chegando o dia da gente abrir as vagas para o curso, para a próxima turma do curso. Se atente, fique ligado nas lives que vão ter aqui. Ativa o sininho aí, para você saber. Já tem algum conteúdo bem bacana aqui no nosso Instagram. Vocês precisam maratonar esse conteúdo, porque é o conteúdo de 4 profissionais de áreas diferentes que prepararam especialmente para vocês. Numa linguagem que vocês vão entender, que vocês vão conseguir tirar do papel, Direto. mas aqui é assim também. Se você está aqui e não vai aplicar, pode sair. Exatamente. Porque a gente não quer o dinheiro de vocês. A gente quer que vocês tirem a agência do papel e que vocês tenham sucesso na agência de vocês. Com certeza. Tá? Sendo bem claro e objetivo. Mas antes da gente terminar, Ju, mais uns 5 minutinhos só, a gente precisa abrir a caixinha para pergunta. Gente, Exatamente. se vocês tiverem alguma dúvida, essa é a hora. Nós vamos responder 5 perguntas, tá? Ali do lado, onde você adiciona um comentário, tem um ponto de interrogação. Você toca ali e manda a sua pergunta que a gente vai selecionar aqui, tá? Mas tem que ser VaptVupt, porque se cair a live, a gente não vai conseguir dar essa consultoria para vocês aí, tá bom? Então, bora aí rapidinho para a gente conseguir responder vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Olha lá, a Nelma falou assim, ó, eu tenho cliente que não anda de avião. Fato. Tem gente que não vai andar de avião. Aí não adianta você oferecer para ela um destino que vai ter que ir de avião, porque ela não vai. Aí ela vai falar, nossa, mas ela sabe que eu não ando de avião, que eu tenho medo. E aí? O que você vai fazer? Tá? Exatamente. Uma próxima live, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre como eu oferto outra opção para o cliente, porque eu não tenho. Mas não é essa live. Vamos lá. Tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta, Juliana? Todo mundo entendeu tudo que a gente falou? E Ou tem ótimo! alguma aí? A Fernanda tinha falado, ó. Nossa! Eu me formei em turismo, mas na prática mesmo aprendi trabalhando em agências. Aquilo que a gente tinha falado, né? A prática, que é o que a gente quer trazer aqui para vocês, né? É muito diferente da teoria. Então, assim, a gente vai estar aqui, né? A gente está passando conteúdo para vocês na prática, né? É claro, os conteúdos que a gente consegue passar são reduzidos, né? Praticamente um resumo, mas são conteúdos que se vocês já, né, pegarem aqui as dicas, vocês já absorverem, vocês já conseguem fazer uma mudança na agência de vocês, né? Porque a gente realmente está aqui para entregar, para ajudar, né? Para fazer com que vocês realmente tenham sucesso na agência de vocês, né? Então, é claro, num curso, o nosso conteúdo é muito mais amplo, né? Mas hoje, se você anotou os tópicos que a gente falou, as dicas que a gente deu aqui, você com certeza já consegue aplicar na sua agência. Exatamente. Solitude Tour tá falando assim, ó, por isso que é bom ter rede social do trabalho separado do pessoal. Primeira coisa. Quando eu vejo um aluno que chega para mim e fala, eu posto na minha rede social, eu falo, meu amor, deixa eu falar aqui um negocinho. Você não é a empresa.
Você criou a empresa. Então as pessoas precisam saber qual é o seu trabalho. Ali eles não precisam ver a foto do seu cachorro, das coisas que o pessoal te marca. Não que não possa ter, mas tudo que for postar tem que ser relacionado ao turismo. Ah, eu quero postar uma foto do meu cachorro de raça. Legal. Você vai postar a foto e vai falar assim, ó, esse cachorrinho eu tinha um desejo tão grande de comprar e o turismo me proporcionou isso. Ou então, eu desejei porque eu fui em uma viagem, eu estava numa viagem no destino tal, com o meu grupo, e eu vi um cachorro desse, era o meu sonho ter um cachorrinho assim. Ou você vai Então, falar de pet friend, do nicho de lugares que aceitam cachorros, né? De pet friend, lugares que um hotel que você vai indicar que ele aceita seu cachorrinho. Gente, eu amo meu cachorro. exatamente. E aí tem lugares que aceitam cachorro. Que tal viajar para um É. lugar? Então, realmente, isso que a Giovana falou, Eu tenho uma cliente, Ju, que tem ela que viajava só linkar. de bate-volta. A minha cliente só viajava de bate-volta porque ela tinha uma cachorrinha e não tinha com quem deixar. Então ela falava assim: quando que você vai fazer uma viagem que eu possa levar minha cachorra? Porque eu quero passar um final de semana fora. Uhum. Então, E é tudo um isso nicho também dá também de para fazer. mercado. Hoje em dia, muita Sim, gente quer sim, viajar, muito grande. né? Eu, Ó, a Fernanda colocou aqui, ó. Depois do nicho persona definidos e divulgação nos lugares certos, depois de quanto tempo vocês perceberam que estava dando certo? Demorou muito para a agência ser conhecida? Quer responder primeiro, Ju? Então, no meu caso, eu comecei em 2016 os processos de identificação, persona, roteiro, tudo. E em 2017 eu fiz, assim, comecei, né, a receber os primeiros grupos, né? Eu identifiquei realmente como eu queria trabalhar, que era com grupos de terceira idade, através de um produto de turismo rural, e em 2017 eu recebi o primeiro. Então, assim, um ano foi de fazendo teste, grupinho, as pessoas que, né, que já conheciam mais ou menos o que a gente estava fazendo, testando, fazendo tipo eventos, né? Mais do que qualquer coisa, eu comecei a fazer tipo como se fosse eventos. E aí, em 2017, meados de 2017, a agência começou a receber, veio uma agência, essa agência já falou com outra. Então, a gente teve aí mais ou menos um ano e meio, quase 2 anos. Mas porque você ainda não tinha, você não tinha um passo a passo. Exatamente. Eu fui um ano de Porque, teste, praticamente. Um ano só testando. exatamente. O que estava dando certo, o que, que não dava, e roteiro. E mudei o roteiro. Eu saí de um local que eu estava atuando, vi que ali não era o ideal para o público que eu queria. As paisagens não eram tão bonitas quanto um outro local. As pessoas desse outro local tinham mais a ver com a proposta que eu queria passar, de agricultura, né? E aí eu mudei o local do roteiro, meio que comecei de novo a roteirizar de novo, numa outra localidade. Então, no meu caso, como agência de receptivo e criação de produto, foi um ano e meio, mais ou menos, até a coisa realmente começar Eu a... eu estava puxando aqui, eu estava puxando aqui pela memória, depois que eu me realmente posicionei a agência, que eu divulgava nos lugares que, meu, o pessoal do meu Facebook é o que mais compra. O Instagram vende, mas o Facebook vende mais para o meu público. Então, quando eu me posicionei e sabia, achei um jeito de me comunicar com eles, eu percebi que em coisa de 5, 6 meses, a minha agência já era referência onde eu morava. Por quê? O pessoal me procurava para eu ensinar como eles fazerem para organizar a viagem. Então, da minha agência, saíram mais 3 agências que eu auxiliei o pessoal a abrir a agência mesmo. Como que eu faço para entrar em contato? Eu tenho que pagar taxa, não sei o quê. Então, eu percebi que a minha agência estava sendo referência porque na empresa de ônibus que eu fretava, o cara, ó, fulano de tal perguntou quem era você, porque viu sua agência, tá pegando até os seus roteiros lá né, do Facebook e tal. Então, eu percebi que de cinco a 6 meses depois que eu me posicionei legal mesmo, que o negócio assim andou muito rápido. Tanto é que a minha página do Facebook tem, acho que são agora estão quase 5 mil seguidores, e pessoas que curtem, que comentam, que engajam em live e tal. E no Instagram eu tenho menos. Porque eu entendi que o Facebook naquela época era o top do top para mim.
né? Então foi assim, coisa de 5 a 6 meses depois que eu me posicionei, que eu entendi o que eu tinha que fazer para a agência ser reconhecida e conhecida, né? E é um Tem processo, alguma é pergunta aí na contínuo, caixinha, né? Ju? Oi? Tem alguma pergunta aí na caixinha? Deixa eu ver. Ah, tem uma aqui, ó. Como funciona o curso? Faço técnico em guia de turismo, pretendo abrir agência. Continua por aqui, porque essa live eu tô com medo dela cair. Eu acho que não vai dar pra gente passar todas essas informações. Mas na próxima semana a gente vai ter uma outra live também e a gente vai falar um pouquinho mais. Mas acompanhem aqui, porque a gente vai dando alguns insights também nos stories. Basicamente, o curso são 4 módulos com muita informação. Então, é o aviso que eu dou. Você está preparada para um curso de 4 módulos, onde só o meu módulo são 15 aulas? O da Elvira tem mais aulas ainda? O da Juliana tem aulas, tem bônus, da Nelma tem muita coisa. Se você está preparado para isso, você está no lugar certo. Porque esse curso, ele é completo. Para você abrir uma agência, trabalhar com as viagens em grupo, tanto aéreas quanto rodoviárias. Se você está numa cidade, um local que é turístico, você já vai passar pela Juliana, que vai te ensinar a base toda da parte de receptivo. E depois você vem com a Nelma arrematando a parte de guiamento, que ela vai te mostrar como você contrata guia, como você trata com guia, o que precisa, como que age, o que, que tem que fazer. Então, só que assim, é um curso muito completo. Não são todas as pessoas que absorvem tudo. Já deixo claro porque tem que ter disposição. Dentro dos módulos, né, tem o são mais ou menos assim, dentro dos módulos, são 10 módulos, né, que a gente tem sobre dentro, porque a Elvira fala de viagem aérea, viagem rodoviária, a Giovana também, né, vai falar de estruturação, de não sei o quê. Eu vou falar de um pouco de marketing. A Giovana fala de marketing, então aqui agora eu não estou lembrando todo o conteúdo, mas assim, é muito completo, né? E a gente vai estar em breve, assim, falando especificamente, por isso que a gente está falando, fica por aqui, acompanha as lives, que em breve a gente vai estar falando especificamente do curso. De tudo o que tem mesmo no curso. A gente vai fazer uma live mais para frente só para a gente falar do curso, porque a gente vai fazer mais para frente o lançamento do curso. Exatamente. E você sai desse curso com a base, que é o quê? Sua agência já pronta, você já sabendo organizar a base para que você comece um personalizado depois, tá? Porque você começa na base, depois você dá um passo maior do que você já deu, tá? Então, é completo, gente. De verdade, é muito completo. Mas é para quem tem disposição. Porque se você não tem disposição de assistir aulas e colocar em prática, é complicado. Porque é muita informação prática nossa, sabe? Você pode fazer isso, não faz isso. Principalmente no módulo da Elvira, da Ju. Olha, faça isso, não faça isso, porque isso eu fiz, não deu certo, não vai por aí. Tem burocracia ali, tem taxa aqui. Então, é muito conteúdo. E eu acho que se vocês estão preparadas para ter um sucesso, para começar a sua agência do jeito certo, vocês estão no lugar certo. Porque nós falamos do que nós vivemos. Exatamente. Na prática, tá? Por isso que é turismo na prática, porque é prática de dia a dia, tá? De mostrar, ó, nós estamos fazendo uma reserva, a Juliana tá no evento, tá palestrando, a Elvira tá lá na viagem técnica, acabou de voltar para aqui na live. A gente tem, né, os nossos documentos, assim, eu no meu módulo, eu coloco os meus documentos que eu uso para fazer a minha organização interna, para fazer, né, os meus processos, tem planilhas, então isso também para quem está começando é bacana, né? Como é que faz? Muita gente começa e poxa, eu queria um modelo de planilha para fazer. E o contrato, Giovana? Para fazer, né, organizar aqui meus processos. A gente tem isso também. Exatamente. Né? Lembrando que é para iniciantes. Então, tudo que a gente coloca lá é para que vocês entendam como funciona. Sim, é uma linguagem bem própria para quem... direta. Exato.
Por que, Ju, que eu tô querendo falar isso? Porque vai ter gente que vai falar assim, ah, mas eu já comecei minha agência. Eu já tô há 2 anos na estrada, mas eu não tô encontrando o sucesso. Não sei o que eu não estou fazendo, que não, sabe, o que eu tô fazendo que não tá dando certo. Você pode também adquirir esse curso, sabendo que nós pensamos especificamente em quem estava iniciando para começar correto. Sim. Então, se você já está na estrada, nada impede de você comprar, porque são 4 módulos, com submódulos também, que vai acrescentar demais para sua agência. Principalmente as histórias e os exemplos do que a gente já fez e faz até agora, tá? Mas deixando claro, porque é bom explicar direitinho como é que funciona. Mas essa live não é para isso. Tem mais alguma pergunta, Ju? Não. E se não tiver, é bom a gente já encerrar, tá? Não, aqui não tem mais, não. Não? Não. Então, Tá vou dar minhas considerações finais, que aí você já fala depois, já encerra, já fica tranquila. Gente, muito bom falar com vocês. Muito bom. Nós falamos bastante porque são muitas coisas que vocês precisam saber e a gente tenta falar o máximo de coisas nas lives para vocês absorverem e tirarem do papel. Mas é sempre muito bom estar aqui. Eu estava com saudade de falar em live, eu amo falar com vocês. E eu quero pedir para vocês o seguinte: se vocês ainda não seguem aqui, vocês entraram aqui porque o Instagram entregou para vocês a live, já segue a gente, já coloca aí o lembrete, tá? Porque a gente vai ter 2 lives por semana. Então, vamos que vamos, porque vai ser conteúdo e eu quero vocês anotando e tirando papel. E tem outra coisa, eu quero que vocês printem essa live e nos marquem, porque a gente vai repostar vocês. E eu vou dar uma olhadinha lá no Instagram de vocês, tá? Para dar uns pitaquinhos, que eu amo dar pitaco no Instagram das pessoas. Então, quem quer um pitaquinho da Giovana, pode entrar, printa essa tela da gente aqui na live, marca a gente, marca o Turismo em Prática, a Giovana, a Juliana, e a gente vai repostar. Eu vou dar uma passadinha lá no Instagram de vocês para poder dar um pitaco, tá bom? É isso da minha parte, Ju. Pode finalizar. Gente, é isso aí que a Giovana falou, gente. Muito obrigada aí pela presença de vocês. A gente quer realmente entregar, né? Quer ajudar vocês. A gente sabe como é difícil esse começo. A gente passou por isso. A gente também teve medos e está sempre também tentando trazer conteúdos que a gente sabe que vai ter diferença, né? Vai dar uma diferença no trabalho de vocês. E foi muito bom estar com vocês aqui. Eu estava com saudade também, aquilo que eu Giovana. Gente, estava morrendo de saudade de fazer live aqui, ó. Beijo, Carla. Todos que entraram aqui, deixa eu ver quem mais que está aqui para mandar um beijo para vocês. Fernanda, Nelma, Silmara, Larissa, DK Turismo, Adriana, Lili, Marilene, Fernanda, deixa eu ver, Natane, Alex Tour, Fernanda, Ana Maria, Tônia Andréia, mandar um beijo para todos vocês, Paula Vieira, Patrícia, gente, ó, todos vocês que tiveram aqui com a gente, Vilma, todos que tiveram aqui na live de hoje, olha, Tatiane, foi um prazer estar aqui com vocês novamente, Rosa. Gente, ó, se eu esqueci de alguém, um beijo para todos vocês, né? E, como a Giovana falou, gente, printa esse vídeo, posta lá, que a gente vai compartilhar e vai estar dando uma forcinha aí também. Elvira? Beijo para vocês, Nelma e Elvira também. E Ju, rapidinho, o link vai ser disponibilizado daqui a pouquinho lá na bio para vocês baixarem uma recompensa. Não pense que vocês vão sair daqui de mãos abanando, por que não irão? Além do pitaco da Giovana lá, vocês podem baixar a recompensa de vocês lá no link da bio, que vai estar disponível para vocês, tá bom? Isso aí, gente. Passa lá, que ó, tem surpresa para vocês. Obrigada aí pela presença e companhia de todos. Fiquem por aqui com a gente. Tchau, gente!